Aí vamos. Aí passamos por vários lugares assim com ramo parecido com esse. Irmãos, e tinha um lugar chamado Raso da Catarina, eu acho que já foi sobre isso aqui, e é um lugar onde se a pessoa não souber, realmente não conhecer o lugar direitinho, se você soltar um indivíduo lá, ele não consegue sair. E se ele não consegue sair, ele morre lá. Porque é uma região seca. Só tem a caatinga, né? Aquela vegetação rasteira, baixinha, tudo seco, só aqueles galhos sem folha nenhuma, terrível. E outra coisa, tudo igual. Você olha para cá, olha para cá, olha para cá, olha, tudo igual, não tem nada diferente. Você diz assim, ali é meu ponto de referência, não existe. E nós nos perdemos lá dentro, de carro. E a moça que ia comigo, que é uma advogada, ela conhecia muito bem o lugar. Mesmo aqui se perdeu. De repente nós passamos no lugar e digo, ó, isso aqui é a marca do pneu do meu carro. Ela falou, ó, o carro dela, está no carro dela. Isso aqui é a marca do pneu do carro. Ela falou, então nunca passou por aqui. Tudo é perdida. Ela falou, eu digo, misericórdia, e agora? Tu conhece o lugar, está perdido, e agora? Para sair daqui de carro. Só tinha uma solução. Seguir o rastro do carro de volta, né? Porque para poder sair dali. Demos umas voltas, deixa eu tentar me localizar aqui. Demos umas voltas até que me localizei, acertei. Aí, mas já estávamos os dois temerosos, com medo, porque se a gente não bicar, não sair dali, ia chegar a fome, ia chegar a sede, ia chegar o escuro, ia chegar o outro dia, e agora? O lugar da região é muito grande. E logo bate a sensação de cansaço, você andando de carro, dá aquele cansaço pela temperatura, pelo mormaço, terrível. Irmãos, Deus sabe quando estamos cansados. Ele sabe quando estamos cansados. Irmão, sabe qual é a frase mais peculiar de quem está cansado? A frase peculiar de quem está cansado é: não aguento mais. Todo mundo que está cansado fala assim: não aguento mais. Agora tem uma coisa, irmão, toda vez que você fala não aguento mais, Jesus está ouvindo. Você fala não aguento mais, você fala, eu estou contigo nesse negócio aí, estou ouvindo. Já ouvi que você não aguenta mais. Os discípulos do Senhor uma vez estavam num bar e eles disseram outras palavras, mas disseram isso. O Senhor falou assim para eles, ó, e não era seca não está de água. Através desse marzinho aqui, vai lá para o outro lado e quando eu vou aqui fazer umas orações. E aí eles saíram de tardezinho, remando, os irmãos conhecem essa história. Quando foi lá, umas 2 da manhã, eles continuavam remando, e levantou-se maremoto, e soprou o vento, soprou o contrário. Esses elementos que a gente está falando aqui. Começou a combater contra eles, e eles do lugar não saíam mais. E eram homens experientes, remadores, pescadores, e remaram e botaram força, mas do canto não saía mais. Era propósito de Deus. Porque, irmãos, até mesmo o vendaval, a tempestade e os lugares secos são propósitos de Deus nas nossas vidas. Sempre que Deus nos deixa passar por um lugar como esse, Ele tem um propósito. Se vem um vendaval, Deus tem um propósito. Se vem uma tempestade, Deus tem um propósito. Se vier uma seca na tua vida, tem hora que vem seca, tem hora que nós engolimos a pulso, ouvimos a coisa, ouvimos histórias, ouvimos palavras que a gente dá aquela seca, que a gente trava aqui, a gente engole aquela coisa seca, parece que estamos numa região seca. E aí dizemos assim, não aguento mais isso. Jesus está ali em cima contemplando e vendo, meu servo não aguenta mais, minha serva não aguenta mais. Quando a Bíblia diz que os discípulos estavam lá no barco, remando sem aguentar mais, e o texto diz que eles já estavam fatigados, ou seja, estavam cansados a ponto de não aguentar mais. Essa é a história. Aí a Bíblia diz que ele partiu lá de cima. Ele estava longe, mas a visão do céu é muito longa. Ele estava lá em cima do monte, mas a audição também é muito longa. Lá de cima ele ouviu e viu os discípulos cansados. Irmão, que bom que nós servimos a um Deus que é ilimitado, não é? Ele é ilimitado. Aonde quer que você estiver, Ele te vê. Aonde quer que você estiver, Ele te ouve. E tem mais uma coisa: se você não falar, ainda assim Ele te escuta. Porque tem horas que a gente nem pode falar. Deus sabe que tem horas que você nem pode falar. Mas não se preocupe, porque sem você falar, Ele já conhece a tua voz. Ele escuta a tua oração, mesmo sem falar. Tem hora que não dá para falar. Tem hora que a gente está em lugar, situação, a gente vive em momentos que não dá nem para falar. E meu Deus, não posso nem falar aqui agora.
Aí Deus fala assim: não te preocupa não, porque eu estou aqui em cima e estou ouvindo a tua voz. E tem um texto, já falei uma vez sobre isso, tem um texto na palavra de Abraão, que Abraão pega Agar, aquela concubina egípcia, e dá a ela o filho dela que teve com ela, e pega água e coloca sobre ela, e pão, e dá a eles, e ele sai errante no deserto. E aí a Bíblia diz que ela deixa o menino lá embaixo de uma árvore para morrer, e se afasta um pouco do menino, porque não quer ver o menino morrer. E a gente já falou sobre isso aqui com os irmãos, né? Que mãe é essa que deixa o menino morrer no canto, que se afasta, terrível, mas deixou ele lá para morrer. E ela é quem fica aqui em desespero. O texto não diz um momento sequer que aquele menino abriu a boca para reclamar, chorar, nem nada. Mas quando o anjo aparece a Agar, diz assim: Agar, o que tens? Deus já ouviu a voz do menino. Aleluia! Mas ele nem orou, mas ele não disse nada. Mas o nosso Deus é aquele que ouve em oculto. Aleluia! Ele já ouviu o que estão maquinando contra você. Ele já ouviu o que alguém pensou contra você. Ele já ouviu o teu clamor secreto. Ele já ouviu o teu pedido secreto. Ele já ouviu. E quando ele escuta, ele parte da onde estiver em teu socorro. Aleluia. Agora, querido, eu queria que você dissesse para quem está vindo em você: ele já está vindo em teu socorro. Ele já está vindo em teu socorro, querido. Não se preocupa não. Ele já está vindo em teu socorro. Terra seca, ele está aí. Vendaval, tempestade, ele está aí. Na terra seca, o cansaço. Na terra seca, a desistência. Primeiro o cansaço. Você fala: não aguento mais. Mas nós, principalmente os homens, sem nenhuma desfeita com as mulheres, mas principalmente os homens, que os homens foram feitos para resistir. As mulheres não. As mulheres foram feitas para amar. Os homens foram feitos para resistir. Nós fomos criados numa estrutura pronta para a resistência. É por isso que a gente aguenta cada coisa que não é brincadeira. O homem aguenta dormir na chuva, enterrar na lama. O homem aguenta um monte de coisa. O exército é quem sabe dizer isso direitinho, né? Agora enterra o cara na lama, bota o cara dentro do lamaçal, e o cara passa a noite na chuva. Já tirei muito serviço embaixo de chuva. Esse negócio não. E no outro dia, é animado, tudo homem. E aí fala assim: não aguento mais. Mas resiste um pouco mais. Ele fica lá. Daqui a pouco a gente fala de novo: eu não aguento mais esse negócio. Mas fica lá. Eu não aguento. Até que venha o sentimento de desistência. Irmãos, na seca, no lugar seco, é isso. Primeiro vem cansaço. Depois vem extremo cansaço. Você fala: não aguento mais. Aí você resiste um pouco mais, mas a terra é seca. Aí vem vontade de desistir. E quando vem a vontade de desistir, que é a fadiga, você fala assim: não tem jeito nenhum não. Já tentei, mas não tem jeito. A terra é seca, uma vontade de desistir, a falta de perspectiva desanima. Aí vem desânimo, vontade de desistir, cansaço. A falta de perspectiva é terrível. Porque quando há perspectiva, aí tudo bem. Você fala assim: não, estou aqui na situação difícil, mas ali, quando eu chegar ali, vai ser uma maravilha. Perspectiva. Mas a terra seca não há perspectiva. É o que eu estou vendo lá. É o que eu estou vendo lá. Agora há pouco eu passei um dia daqui com meu sogro, e aí voltei. Quando eu voltei, um irmão estava alegre: pastor, choveu. Que maravilha, choveu. Com poucos dias, estava todo mundo de novo. Aquela chuva não serviu de nada. Aquela chuva não deu para nada. A água já secou. A terra estava muito seca. Até onde juntou a água já acabou. O bicho continua morrendo. As árvores não deram frutos. Acabou. Todo mundo, outra vez, sem perspectiva. Você precisava ver a cara de um homem sem perspectiva. Você precisa ver como alguém fica sem perspectiva. Irmãos, acontece que isso também acontece conosco aqui. Nós não estamos preocupados com a questão, porque aqui não é um lugar de seca. Aqui a gente vive plantando, a gente vive criando bode aqui, vive criando gado. Aqui a ideia é outra. Mas muitas vezes nós passamos nessa seca, nesse lugar de seco, simbolicamente falando, e nos sentimos assim, desanimados, nos sentimos com vontade de desistir, ficamos sem perspectiva alguma. Aí a palavra diz de novo: está descansado, está
sossegado, ouve a minha voz. Por quê? Porque eu sou ribeiro de águas em lugares secos. Aleluia! Ou seja, eu sou o fio de esperança e garantia de vida. Aleluia! Ele está aqui, meu filho, e Ele sabe que você não aguenta mais, e Ele sabe a vontade de parar que você já teve. Ele já viu você pensando em desistir, você fazendo até planos para deixar tudo e seguir em outra direção, mas Ele está aqui dizendo: ouve a minha voz, escuta a minha palavra, eu abrirei rios em terra seca. Aleluia! Irmão, sabe o que quer dizer isso? Eu vou te dizer.